Tudo bom, amigos da Igreja Política? Eu, Jefferson Bike, em mais um podcast. Hoje o tema é mais do reteté, mais da oração, mais da intercessão. A gente vai conversar aqui hoje com uma pessoa que tem feito toda a diferença dentro do cenário nacional. Ela é presidente do Ministério Reina, que é a rede de intercessão nacional. Ela é coordenadora das Torres de Oração do Brasil 24/7. Ela é diretora de família, dos assuntos da família da Coalização de Ministérios do Brasil, além de atuante em diversos movimentos internacionais representando o Brasil quando o assunto é intercessão e oração. Hoje eu vou conversar com a pastora Cida Nicolau. Muito bem-vinda, pastora, em nome de Jesus. Obrigada, querida. É um prazer muito grande estar aqui junto com você, porque é tão bom, né, ver que hoje a gente tem essa liberdade de poder, não tanta liberdade, né, mas nós temos a liberdade de falar sobre assuntos tão importantes que até hoje não se falava, né? Então, estou muito feliz de estar aqui junto com vocês e, né, que a gente possa somar, tá, com tudo. Satisfação é toda minha, pastora. Pastora, eu aqui com o projeto da Igreja Política o meu objetivo tem sido sempre despertar a igreja para as questões não só políticas, mas de atuação social da igreja em todas as áreas. Eu acho que a gente tem aí muitas e muitas áreas que nós nos omitimos durante algum tempo. Graças a Deus esse despertamento tem vindo, né? Nós temos hoje vivido uma realidade um pouco mais ativa da igreja em áreas que antes ela se omitia por completo, mas eu acredito que ainda tenha muito, muito terreno para nós conquistarmos aí. A área da intercessão ela sempre foi uma das que menos sofreu omissão da igreja, né? A igreja foi sempre, eu acho até que, graças a Deus, a igreja nunca deixou de orar, mas eu sempre ouço que a igreja durante muito tempo orou errado. Ouço isso de muitos líderes de intercessão. Eu queria que a senhora me falasse um pouco sobre isso, que eu não sei se eu não estou orando errado também até hoje, mas enfim. É uma realidade e se é, por que é? Sim, é uma realidade. E você sabe que é uma das coisas que a gente, quando eu comecei, né, eu me converti na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e depois o Senhor foi me aquecendo o meu coração, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de buscar muito. Eu sou uma inconformada nata, né? Então eu nasci inconformada e eu sou inconformada e eu estou sempre buscando e buscando cada vez mais. Eu quero entender as coisas. E nesse tempo eu comecei a perceber que a igreja, a maneira da igreja orar, a maneira da igreja buscar, desde essa época, eu sei que tem outras épocas, eu estou contando daquilo que se passou comigo, né? Uma coisa especial, aquilo que eu vivi, né? Que eu acho que isso é muito importante. Como que eu vi tudo isso? Então, nesse tempo, as pessoas oravam, Deus abençoa grandemente, Deus abençoa, abençoa, abençoa. Nós sabemos que o nosso Deus abençoa, Ele é um Deus abençoador, né? A palavra diz que Ele fez o homem e a mulher e Ele os abençoou. Só que tem uma coisa, né? O que mais que tem? O que a Bíblia fala a respeito de tudo isso? Nós temos que gerar as coisas. E aí eu comecei a buscar e eu vi o quanto nós orávamos errado, o quanto nós precisávamos. Tem sim os grupos de oração, mas tem os grupos de intercessão, que vai trazer à existência aquilo que o Senhor quer que traga. Então tem que ter um alinhamento, nós temos que entender quando tem coisa errada, precisa de ser acertado. Deus não vai abençoar coisas erradas. Então nós precisamos de saber como interceder em cada situação para que nós cheguemos à vitória, ao sucesso, né, daquilo que nós estamos tentando fazer. Então, é um trabalho, nós trabalhamos nisso já há um bom tempo, os resultados têm sido muito grandes depois que nós aprendemos como interceder, e como interceder por família, como interceder por uma nação, o que precisa, tudo isso, e a gente tem treinado e capacitado muita gente, e a gente tem visto os resultados, são maravilhosos, e, né, é assim que funciona. Eu tenho, para mim, só fazendo uma brincadeirinha, a senhora falou que converteu na presbiteriana, eu nasci em lar batista tradicionalzão mesmo, né? Uhum. Eu nasci na primeira igreja batista de Porto Alegre, a PIB Porto Alegre. Tenho queridos amigos lá até hoje, daí eu brinco que eu cresci, me desviei e virei pentecostal, né? Mas tudo bem.
Brincadeiras à parte, graças a Deus pela renovação, brincando. Mas eu sempre, dentro dessas atividades políticas que eu tenho me envolvido, sempre tem um intercessor junto, né? E eu acho isso muito gratificante, porque a gente vê que a luta, a gente sabe que a nossa luta não é uma luta só natural, ela é uma luta também espiritual. A gente Uhum, sabe que a gente uhum. hoje não milita contra, como é que eu vou dizer assim, contra o homem, né? A Sim, gente contra milita carne contra, e sangue. exatamente, a gente milita contra um movimento Sim, de origem totalmente espiritual. A gente sabe que sim. essas ideologias, elas vêm em nome de roubar, matar e destruir, né? Aquilo que é o projeto do diabo mesmo, né? E quando a gente vai para um embate político e a gente sabe que a gente está cercado por intercessores, a gente está sustentado por intercessores, parece que a luta fica mais confortável, fica mais amena. A senhora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre o projeto 24/7 e um pouquinho das bandeiras que vocês têm orado especificamente. Eu sei que vocês têm uma ação pró-vida, eu sei que vocês têm agora também, de uma maneira genérica, orado pela nação, mas eu também sei que a senhora tem se envolvido com uma pauta que até foi através dessa pauta que nós nos aproximamos, que é a pauta contra os jogos de azar, enfim. Quais são as pautas hoje que a Torre está diretamente intercedendo? Sim, nós começamos. Eu trabalho aqui no Brasil desde o ano 2000. Eu era pastora local e o Senhor me chamou, começou a mostrar todas essas coisas que deveriam ser transformadas, porque eu creio assim que a intercessão tem que trazer a transformação, né? Não é só você interceder, interceder, interceder. Não, nós precisamos de trazer. Trazer é gerar a transformação que a nossa nação precisa, que nós precisamos, que a igreja precisa. E a transformação local, a transformação de cidade. Então, esse é o objetivo, transformar, né, mudar, fazer com que seja melhor. E, como você disse, nós temos uma luta, é uma luta. Nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta não é contra pessoas, mas contra um sistema, né? Então, e nós precisamos de entender isso para poder trazer aquilo que Deus tem, que nós queremos que o Senhor tem coisas boas, o Senhor não tem coisas ruins, o Senhor tem uma promessa, inclusive para a nossa nação, a promessa que Ele tem, assim, é tremenda, né? Então, quando nós entendemos isso, então nós vamos ter esse plano de Deus para aquele negócio, para aquela nação, e nós vamos gerar isso. Então, eu comecei a ativar pessoas e a falar sobre a intercessão no ano 2000. Antes disso, já fazia alguma coisa, mas a partir do ano 2000, o Senhor me deu um projeto de intercessão que era para despertar a nação, despertar líderes para orar focados, todos no mesmo objetivo, trabalhar mesmo em unidade de intercessão, para um resultado, né? E comecei a trabalhar isso, comecei a falar com os líderes, e depois de um certo tempo, eu me cansei, porque é muita luta, é muita resistência, porque ainda tinha, né? Hoje ainda tem, mas antes tinha muito mais religiosidade, aquela coisa que é uma coisa que você vai e faz automaticamente, reúne os grupos e faz e não tem resultado, e não entendem o que tem que trazer à existência, o que Deus quer, não buscam a vontade perfeita de Deus para aquela situação, e não querem guerra, não querem prejuízo, porque nós temos prejuízos próprios quando nós começamos a nos levantar contra certas estruturas, então nós somos atacados, nós temos que renunciar, e um monte de coisa, e tudo isso começou a trazer, e outra coisa, que é aquela coisa, não, se não for por mim, então não vou juntar para fazer. E tudo aquilo começou a trazer assim um desespero no meu coração, e Deus me levou para fora do Brasil. Então eu fui indicada por duas pessoas que não eram brasileiras, uma era um chileno, outro um peruano, que indicou para uma reunião que ia ter no Paraguai, um grupo que estaria se levantando para fazer um grande movimento de intercessão a nível de continente, a nível de nações.
E eu fui para essa reunião, e fui porque eu falei, nem sei nem por que eu estou indo, mas eu vou. Se querem que eu vou nessa reunião e vou ver o que vai acontecer. E cheguei nessa reunião e participei, eu não sabia falar espanhol, foi terrível, porque era tudo em espanhol, foi difícil, mas aí eu amei, porque eu via que eles tinham, era um grupo de pessoas que tinham a mesma visão que eu. E eles queriam gerar isso, não sabiam como fazer, mas eles queriam fazer. E aí nós começamos, e eu trouxe esses homens, essas pessoas para o Brasil, fizemos uma reunião aqui, mas sobrou só eu mesmo, só a minha equipe, porque os outros não me entenderam, e nós continuamos. E eu estava para fora do Brasil, fazendo os trabalhos. De repente, Edgar Silvoso me viu numa televisão, ministrando numa televisão da Argentina, ministrando uma televisão que tem na Argentina, mas que alcança muitas nações, e ele viu, assistiu eu por web. Ele me assistiu lá nos Estados Unidos. E aí ele pediu para ligar para mim e conversar comigo se eu iria fazer esse trabalho de despertamento para os pastores na Argentina. Aí eu fui para a Argentina, ele me pediu, eu separei um mês da minha agenda, um mês e pouco da minha agenda para dedicar para a Argentina. E quando eu estava lá trabalhando e despertando e caminhando de cidade em cidade, de estado em estado e ativando os líderes, mostrando a necessidade de se voltar para a intercessão, para a nação, né? Para um bem da nação, não para um bem nosso, do nosso ministério, do nosso projeto, mas unir forças para lutar, porque a Argentina está numa situação muito difícil. E nós estávamos ali quando começou a pandemia. E o Senhor, eu tive que voltar para casa, porque fechou os aeroportos e eu tinha que voltar rapidamente, já estava tudo fechado, e eu precisava de voltar. E, graças a Deus, Deus preparou um voo, e eu vim embora para casa. Foi muito difícil, mas consegui chegar. E, quando eu estava voltando, o Espírito Santo de Deus falou para mim, isso foi em abril de 2020. O Espírito Santo falou assim para mim, quando você chegar no Brasil, você vai levantar uma torre 24/7 no Brasil e vai guardar o Brasil, vai fechar o Brasil como intercessão. Precisa de proteger o Brasil para tudo isso que vai acontecer agora. Eu não entendia, mas eu costumo obedecer no pé da letra. Quando Deus manda fazer, eu vou e já estou fazendo. Aí eu disse, Senhor, como que eu vou fazer? Fiquei muito tempo fora e já não sei mais quem são os líderes que eu posso contar. E, de repente, eu estava lá com uma lista de um de cada estado, e em 2 dias e meio nós estávamos com torre 24/7 em todo o Brasil, todos os estados, no 27 estados do Brasil. E fizemos 12 dias, 1 hora cada estado. E depois aí não conseguimos parar mais, porque começou a juntar pessoas, e hoje nós estamos com torre, e tem estado que nós temos já torres de oração nas esferas da sociedade. Estamos separando hoje a nível nacional, temos coordenadores estaduais, coordenadores de cidade, estamos preparando os coordenadores, dando treinamento para poder entender como é que nós temos que orar por uma nação, o que Deus quer para a nossa nação, o que Deus quer que a gente gere, sabe? E tem projetos, aí tem pessoas que nem sabem que nós estamos orando, mas nós fazemos uma investigação, né? E nós estudamos muito, buscamos tudo, e a gente tem projetos montados que estamos cobrindo pessoas, cobrindo projetos, e glória a Deus por essas pessoas que estão se levantando agora, assim como você, como esse grupo que se levanta. Então, tudo isso faz, e nós estamos dentro desses projetos, por quê? Porque a gente está intercedendo. Não só esses, mas tantos outros que estão por aí, que a gente está participando, a gente participa, porque a gente precisa de estar dentro para poder estar ajudando, né? Trazendo direcionamentos, que eu entendo que Deus tem um direcionamento certo para cada coisa, porque o plano é dele. Lá em Efésios, ele diz que ele tem um plano. Então, se ele tem um plano, nós somos os executores desse plano. E nós vamos chegar, e como que vamos executar um plano se nós não sabemos o que a pessoa que fez o plano quer, né? Então, eu creio que isso daí é uma coisa, e a gente vai alinhando tudo, e eu estou vendo muito resultado de tudo isso. Um projeto, seja ele qual for, baseado em oração, baseado né, no direcionamento de Deus, não tem como fracassar, né, pastora? Sim, não tem. A gente aqui em casa tem o hábito de orar com as crianças todas as noites antes de dormir. É uma rotina que a gente tem desde que eles não entendiam ainda o que falávamos, né? Desde que eles eram muito bebês, todas as noites eles sobem na cama do papai e da mamãe. A gente tem ali
5 minutos que seja de oração, mas para eles entenderem que é necessário nós buscarmos em Deus direção, proteção, né, direcionamento, enfim. E E, aí e Pois não. mostrar para eles o quanto eles são úteis, o quanto Deus quer usá-los dentro daquilo que é a chamada deles. Eles têm que ver, você entendeu? Nós somos aqueles que vamos projetar os nossos filhos, a nossa geração, a cumprir os projetos de Deus. Não é só ser crente, né? É ser uma pessoa de influência que leve os princípios. Isso que é importante. Esse é um pedido recorrente meu, que os meus filhos sejam influenciadores e não influenciados, né? Que sejam Isso. eles é, protagonistas e não coadjuvantes, eu sempre falo, né? Eu sempre peço a Deus, né? Só fazendo um parênteses aqui, a pastora Cida é mãe de gêmeas, assim como eu sou pai de um casal de gêmeos. Eu brinquei com ela esses dias que nós estávamos conversando. Só quem tem sabe, né, pastora? Só quem tem sabe. Só quem tem sabe. Ô, glória! Vai assistir um culto com gêmeos para ver o que é. Um dia eu estava ministrando, quando eu olhei, vinha vindo uma delas com a cabeça rachada, o sangue descendo na testa. Foi e Misericórdia. entrou no muro. Mas é Mas são bom, é bom. duas princesas. As suas meninas já são mães, né? Já tem 30 anos já. Eu tenho a minha filha mais velha, a Fernanda, que é uma líder maravilhosa também, uma mulher de negócio bem séria. Eu tenho o meu filho, que o Senhor aprove levar para ele, né? Que é o Tiago. Ele era missionário, ele foi missionário na África, trabalhou com órfãos de guerra, foi uma bênção, deixou um legado, graças a Deus. E tem as gêmeas, que estão com 30 anos já. E tenho 5 netos. O meu neto mais velho tem 21 anos e o mais novinho tem 4. Tudo homem, tudo homem. Todos Eu falo, homens? 5 homens. Eu falo que Deus abençoa, você semeia e colhe em espécie. Eu semeei um homem e ganhei 5. Foi um belo plantio. Pastora, quando a gente fala de igreja e política, a gente tem sempre aquele paradigma que durante muito tempo nos perseguiu de que são coisas que não se misturam. A Bíblia nos mostra diferente, né? Aqui no canal mesmo eu tem alguns vídeos que eu inclusive estou comprometido com um amigo aqui. Um amigo me cobrou essa semana, eu me comprometi com ele retomar a apresentação livro a livro da Bíblia da presença da política na história do povo de Deus, e mostrando que, na verdade, Deus não só nos autoriza a nos envolvermos na política, ele nos criou para governar, né? Então, assim, quando a Bíblia mesmo fala que quando o justo governa, o povo se alegra, quando o ímpio governa, o povo padece, né? Então, é incumbência da igreja orar. Hoje nós temos um presidente que tem representado muito as bandeiras, vamos dizer assim, que nós levantamos. Não é um homem evangélico, é um homem de fé, tem uma relação muito próxima com a igreja evangélica, mas não é um homem evangélico. Mas é um homem que tem se posicionado como um homem de oração, que tem pedido que a igreja se mobilize, já fez por 2 vezes a solicitação de movimentos nacionais de oração e tal. Deixando de lado todo o viés partidário, todo o viés de candidato, que eu acho que não está muito no centro da nossa conversa, mas como a senhora vê o nosso movimento atual do Brasil hoje, com o presidente Bolsonaro se comovendo, vamos dizer assim, com a oração? Olha, ontem mesmo nós tivemos uma reunião, e a reunião é com líderes da América, né? Eu trabalho com líderes de toda a Iberoamérica, e nós temos um grupo de pessoas que nós nos reunimos. A gente estava falando sobre a situação de cada país, né? Cada país, a situação como está é terrível, é assim, desesperadora algumas situações, e que as pessoas não sabem nem por onde começar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, do nosso presidente, né? Eu creio assim que o nosso presidente é resposta das nossas intercessões, é uma resposta para o Brasil. E eu sempre digo assim, ele não é o crente, ele é o Ciro.
Ele é aquele que veio para dar a abertura que nós precisávamos para nós fazermos o que tínhamos que fazer, porque nós estávamos orando, estávamos clamando a Deus, né? E quando nós, eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei nem quantos vão entender o que eu estou falando, mas eu acho que a maioria deve ser cristão e vai entender mais ou menos o que eu estou dizendo, né, o que eu quero dizer. Quando nós estávamos orando, nós clamávamos ao Senhor, porque nós precisávamos de acabar com esse espírito de Jezabel. O que é o espírito de Jezabel? Jezabel foi uma rainha que casou com o rei Acabe, e ela tinha ela veio de uma outra nação, e ela trouxe coisas, costumes que não eram legais, e que começou a oprimir o povo de Deus. Ela era uma mulher manipuladora, ou que oprimia o povo e que queria as coisas do jeito dela, e que ela estava preocupada. Então, ela deixou, e o rei Acabe se posicionou do lado dela. Então, o povo estava perecendo. E o Senhor levanta Elias, e passou por um tempo, né? Mas o Senhor levantou depois, então sobrou a casa de Jezabel, a casa da manipulação, a casa do erro. Essa casa do erro tinha que ser exterminada, tinha que ser acabada. Então, o que Deus faz? Deus levanta um capitão. Deus fala para o profeta ir até um lugar onde ele estava, esse capitão, ele era um capitão do exército, e ele diz assim, vai lá e unge Jeú, rei sobre Israel. Então, Jeú não era um homem da igreja, ele não era um sacerdote, ele não era um homem que... Ele era um capitão, e ele costumava obedecer ordens. Então, ele era um homem sério, ele tinha princípios, e ele sabia o que ele ia fazer. Então, tanto que ele sabia o que ia fazer, que quando ele chega na porta, nem é o profeta que vai separar ele, que vai ungir ele, é o filho do profeta, quer dizer, uma pessoa que era aluno do profeta, chega até ele e derrama o óleo na cabeça dele, ele está lá dentro, de repente ele sai para fora, e aqueles que são os liderados dele perguntam, o que esse louco veio fazer? Ele disse, ele veio me ungir rei sobre Israel. E na mesma hora eles aceitaram, colocaram os mantos no chão, e ele saiu e foi cumprir a ordem que ele tinha que cumprir. Então eu creio assim, eu vejo o nosso presidente dessa maneira. Ele foi levantado por Deus para esse tempo, porque o Brasil precisa. Nós precisamos. Olha como está a educação da nossa nação. Olha como está tudo, a corrupção que estava nessa nação, tudo que estava acontecendo. Hoje nós vemos o povo sendo liberto, está tendo uma libertação geral, porque quando nós vemos hoje o Nordeste recebendo água, meu Deus, é uma libertação enorme, eles têm água, eles não estão precisando que ninguém dê comida para eles estão tendo recursos para trabalhar, para ter o seu próprio dinheiro, para crescer, sabe, para serem pessoas. Isso é muito lindo que está acontecendo na nossa nação. Então, está tendo uma transformação na nossa nação. Está acontecendo algo muito forte. E tinha que ser esse presidente. Então, ele não tem que ser evangélico, ele tem que ser um homem de princípios. Nós vemos, assim, muitas vezes você vê pessoas que se dizem evangélicas, mas que não têm princípio. Elas não têm princípio, elas não têm caráter, elas não levam a sério aquilo que tem que fazer. Não é? Então, não basta simplesmente ser crente. Eu tenho um senhor amigo, né, da igreja presbiteriana, quando eu me converti, ele dizia assim, Cida, crente até o diabo é. Ele é crente porque ele crê e estremece, e ele sabe que Deus é Deus, mas ele não faz nada direito. Então, eu penso assim, nós precisamos hoje, nesse tempo, ter pessoas corretas, pessoas de princípios, pessoas de caráter, que venham trazer um alinhamento para a nação. Né? E, mais uma vez, eu digo, Deus tem uma promessa muito linda para a nossa nação, e vai se cumprir, tudinho. Né? Pois, se você quiser falar, a gente fala sobre isso também depois. Amém, quero sim. A senhora sabe que eu tenho uma teoria, vamos dizer assim. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa muito querida comigo, muito querida por mim, que é o apóstolo Marcel Alexandre, de Manaus. Eu não sei se a senhora conhece. Não conheço, não. Ele é do Ministério Internacional da Restauração. Ele é ligado ao apóstolo René Terranova. E o apóstolo Marcel é uma pessoa que eu tenho assim um respeito e um carinho que a senhora... É difícil, olha, eu realmente, a senhora sabe aquela pessoa que é muito, a satisfação e o prazer que a gente tem de estar perto e ouvir é insaciável, sabe? O apóstolo Marcel é assim para mim, é uma pessoa que eu acho de uma inteligência ímpar, de uma visão além do comum
né? Ele não vê só esse momento aqui, ele vê o que Deus, ele consegue destrinchar o que Deus tem a longo prazo de uma maneira surpreendente. E esses dias eu estava conversando com ele sobre algo que me chama muita atenção no ambiente político, que vai muito de encontro ao que a senhora falou. Uh, antes dessa conversa com ele, uma pessoa me questionou assim, pois é, mas a gente se envolveu com política, a gente teve tantas decepções, porque a gente acreditou no garotinho que era crente e votou no garotinho, a gente acreditou na Marina que era crente e votou na Marina, e sempre uma promessa de que era a pessoa de Deus e tal. E aí eu falei para essa pessoa num rompante assim de... Deus decidiu me usar ali naquele momento, falou assim, vou botar umas palavras boas na boca desse doido. E aí eu acho que, por Deus mesmo, não por mim, mas eu falei assim, meu querido, entenda uma coisa. Essas pessoas, elas vieram preparar o caminho para que nós chegássemos no momento que nós estamos. Eu acredito, sim, que foram pessoas colocadas por Deus naqueles momentos para que nós tivéssemos a maturidade necessária para chegar no momento que nós estamos. Né? Porque eu acho que a igreja, durante muito tempo, teve essa história, não podemos nos envolver com política. De repente, não, nós só podemos votar em crente. Aí vem garotinho e mostra que nem todo crente é tão crente assim, né? Mas houve um despertamento, a igreja começou a se mobilizar, começou a entender, mas era o início de uma coisa, talvez a igreja não tivesse preparada para receber uma liderança conservadora. Depois vem a Marina, que aí vem a apóstola Valnice Milhomens junto da Marina, e é o que eu sempre falo, eu nunca votei na Marina pela Marina, eu votei no primeiro turno na Marina pela apóstola Valnice, que eu acredito que é mulher de Deus, e eu vi uma palavra ali que me tocou, foi suficiente para que eu me envolvesse. Eu disse, não, beleza, a boca dessa mulher é a boca de Deus, eu vou por ela. Votei na Marina, não deu, ok, segundo turno, não deu segundo turno, tá, vamos para frente. E aí nós vamos amadurecendo, a igreja vem despertando, a gente começa a ver, então, na verdade, uma transição de mentalidade até que a gente chega no momento que nós estamos, onde nós já não estamos mais atrelados à questão doutrinária, a placas, a títulos e tal, mas nós começamos a ver valores. E aí a igreja começa a entender que ela tem que defender valores, ela tem que defender princípios, ela tem que defender alicerces, né? E aí eu acho que hoje nós estamos num momento que ainda temos muito a crescer, muito a amadurecer, mas nós já conseguimos ter uma opinião formada, nós já conseguimos entender o que é certo, o que é errado, quem convém, quem não convém, né? Então foi só uma complementação minha, só me desculpe a ousadia, mas porque eu acho que nós temos que sim entender eu acho que o agir de Deus ele é histórico e geográfico. Sim, nós temos momento e temos lugar para o agir de Deus, né? Eu acho que o lugar hoje, Brasil, ele vive um momento muito favorável para que a igreja se desperte, né? E é papel nosso provocar isso. Sim, eu creio assim, olha, que Bolsonaro, ele surpreendeu até a igreja. Então, Bolsonaro, ele não foi uma coisa que nós escolhemos e nós falamos assim, olha, nós queremos esse homem. Surpreendeu todo mundo, porque eu creio que ele veio como resposta para aquilo que nós precisávamos agora. Por isso que eu digo para você, uma resposta de Deus para nós, porque a gente não tinha ninguém, a gente não tinha uma pessoa ali. Eu sempre, quando às vezes os pastores, às vezes as pessoas dizem assim, mas não quero votar nesse, não quero votar nesse, eu digo, quem você preparou para estar ali? Quem são as pessoas que você preparou, que você acompanhou, que você discipulou, que fez ele entender o que era importante para esse tempo? Então, e eu creio assim, Bolsonaro é a resposta, foi uma surpresa para todos nós nos surpreendemos, né? E está aí, está acontecendo as coisas. E eu quero falar uma coisa para você, que eu estava aqui pensando, você estava falando de política que nós não entendemos e que tem tanta coisa que acontece que a igreja não entende, né? Eu quero falar uma coisa que Deus fez conosco esses tempos atrás. A gente sempre, como eu falei, a gente sempre está buscando, a gente sempre está estudando. Eu estudo muito, eu busco muito, porque eu quero entender as coisas, eu não paro, sabe? Eu entendo assim que nós precisamos de viver os transicionamentos que Deus traz, senão a gente perde o tempo, né? Então tem que acompanhar direitinho. E esses tempos atrás, eu comecei a participar de um congresso
que se chama Congresso por la Vida e Família. Eu fui convidada, foi assim, sou líder da Intercessão Continental, que é um projeto que alcança todos os países da Iberoamérica, nós temos redes de intercessão dentro de todos esses países da Iberoamérica, e eu faço parte da liderança. E aí surgiu um projeto que se chama Congresso por la Vida e Família, que é um jornalista do México, junto com outro grupo de líderes, que teve a ideia de começar a levantar-se para trabalhar esse tema das leis contra a vida e contra a família. E o nosso mentor da Intercessão Continental nos chamou e pediu para a gente dar cobertura de oração e ajudar naquilo que eles estavam fazendo, nos chamou para participar como líderes de intercessão e como profetas do Senhor, né, para ajudar eles a entender e tudo, porque a gente não está ali só para interceder, a gente está ali para participar, para ajudar eles a entenderem as coisas, para alinhar, porque nós não falamos só da palavra de Deus, a gente fala de princípios, a gente fala de reino, e não é só a palavra faz parte, né? Então, quando nós estamos cumprindo a palavra, nós estamos vivendo um reino. Quando nós vivemos o reino, nós cumprimos os princípios. E aí ele nos chamou e nós fomos para lá. É um projeto maravilhoso. Nesse projeto se junta parlamentares de todos os países e parlamentares que têm influência, que são cristãos, que seguem princípios, e junto com líderes eclesiásticos, líderes da igreja. E nós nos juntamos todos os anos. Esse ano vai ser no Panamá, cada ano numa nação. E no Panamá não, vai ser na Guatemala. No Panamá não, errei, perdão. Na Guatemala vai ser esse ano. Então, e nós nos reunimos para conversar. E dentro desse projeto, o que eu entendi? Quando foi um dia, o líder, o presidente desse congresso, disse: nós precisamos de ir para a OEA. Meu Deus, o que nós vamos fazer na OEA? E aí eu me interessei e nós começamos a buscar por que teríamos que ir para a OEA? Por que a igreja tem que ir para a OEA? Organização dos Estados Americanos. Então, por quê? Porque ali é que começam todas as coisas. Quando nós estamos lutando aqui para derrubar uma lei, para fazer isso, para fazer aquilo, principalmente da vida e família, direitos humanos, é ali que começa tudo. É ali que se reúne líderes da sociedade civil para poder decidir o que é melhor para a sociedade. Se nós não entendemos a raiz das coisas, não adianta querer derrubar depois. Então, é uma briga que nós temos que não está correta. Nós temos que estar na raiz. Agora, pergunta para mim, quem são os cristãos que estão ali dentro? Não tem. Não tem. Não tem. A maioria dos lugares não tem. Sabe por quê? Porque o cristão acha que ele não tem que se meter com essas coisas. Então, as coisas vão acontecendo. Então, ele não está dentro dessas áreas. E, no passado, nós víamos muitos evangélicos que se juntavam, mas para buscar benefício próprio. Queria alguma coisa. O que o governo tem para dar para mim? O que essa entidade tem que dar para mim? Então, isso é uma coisa muito séria. O que é a OEA? Quem conhece a OEA? Quando você fala, as pessoas não sabem nem o que é. Uma coisa... Perdão, lhe interrompi. Pode falar. Não, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: a nossa guerra, ela é espiritual, mas as nossas batalhas são travadas no natural, não é verdade? Nós não temos como espiritualizar o combate a uma lei, né? 100% espiritualizada. Ela precisa de homens e mulheres comprometidos, ela precisa de atuação natural, ela precisa de representatividade parlamentar, ela precisa E uma outra coisa que nós temos falado muito no Seminário Igreja Política e eu, é que as funções políticas, elas não são só a busca do cargo eletivo, mas elas são a fiscalização, a proposição, o envolvimento nas bases, desde do conselho tutelar, do conselho comunitário, do conselho de adoção. E nós, como a senhora muito falou, assim, o que a igreja tem feito sobre isso? Sim. Quando a senhora falava um pouquinho atrás aqui sobre a preparação dos líderes para ocuparem cargos eletivos, eu me lembrei muito da história de Moisés e Josué, né? Sim. Moisés preparou Josué por 40 anos para que Josué pudesse governar. Sim. Cadê a nossa próxima geração de políticos? Cadê a igreja investir? Eu acho não estou aqui desmerecendo
os investimentos em missões, por favor, não é isso que eu quero dizer. Uhum. Mas assim, a igreja hoje se preocupa muito em preparar missionários, mas não se preocupa em pegar um jovem que tem um talento, que tem um dom político e pagar uma faculdade para ele. Eu pago o seminário para o cara ir fazer missões lá Sim, na África. Tá, mas sim. vem cá, quem é que vai pagar a faculdade de Relações Internacionais? Quem vai pagar a faculdade de Ciências Políticas? Quem vai pagar a preparação necessária para que nós tenhamos um bom vereador, um bom deputado, um bom governador ou sequer um bom presidente? Se nós não lembrarmos que é papel nosso também investir na nossa nação, nós só olharmos para fora, primeiro aqui, né? Primeiro dentro de Jerusalém, depois os confins da terra, Depois né? dos A confins Bíblia da já nos terra. fala isso. Né? Verdade, verdade. É impressionante isso que você está falando, sabe? Eu fico assim, eu fico pensando, eu falo, meu Deus, como nós perdemos por não entender as preciosidades, os tesouros escondidos que nós temos no nosso meio. São tesouros, são pessoas preciosíssimas, sabe? O que tem de pessoas que me procuram, às vezes tem pessoa que me procura e fala assim para mim, por favor, eu preciso de chegar em tal lugar, me ajuda, me ajuda. Você entendeu? E não é você fazer nada, é você ajudar ele a pensar. Ajudar ele a pensar, ajudar ele a descobrir o quanto é fácil ele fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Você entendeu? Então, nós vemos hoje em todas as áreas, agora, que nem na intercessão, nós temos hoje Torre da Justiça, advogados, juiz, gente, só gente de justiça. Eles sabem como orar, eles sabem como se ajudar. Como está hoje o direito na nossa nação? Fala para mim, como está a justiça hoje na nossa nação? Nós estamos Não está, colhendo né? os frutos. Não Não está, está. né? Não está. Então, o que nós precisamos de fazer? A gente, como líder, nós temos que pegá-los e mostrar a direção. Olha, aqui, olha, você está vendo? Aqui está errado. Se você fizer isso aqui, tudo o que é desse mundo é passageiro. O que é de Deus é eterno. Então, nós vamos deixar um legado para essa próxima geração. Você vê os Estados Unidos. O que fez decair os Estados Unidos? Olha a decadência que os Estados Unidos está entrando agora. É uma coisa assim desesperadora. Por quê? Porque foram deixando os princípios, foram deixando de preparar homens para poder assumir os lugares, homens e mulheres, né? Para assumir os lugares que tinham que assumir, mas com sabedoria, é muita coisa para fazer, né? Nós temos, eu esqueci de falar também uma outra coisa. Nós temos um grupo também, um outro, que se chama Parlamento e Fé. Nós trabalhamos o parlamento e a fé junto também. Eu faço parte da equipe ativa. Nós vamos estar agora, eu fui convidada para fazer parte da equipe ativa. E nós vamos estar na ONU. Na ONU. Agora, líderes, falando para líderes, políticos, empresários, todo tipo de liderança, nós vamos estar falando. E são líderes que somos líderes de várias partes do mundo, que nos encontramos hoje. Nós temos grandes movimentos que nós não ganhamos um tostão. Tudo isso que eu estou falando para você, a gente não ganha um tostão de oferta. Não é agenda. O pastor está acostumado a fazer agenda para ter o seu recurso. Não, nós pagamos para fazer. Nós pagamos tudo isso, nós pagamos nossa passagem, nosso hotel, nós nos dedicamos durante um período lá naquele território, entramos em lugares de governo, falamos com o governo, alinhamos as coisas, falamos o que queremos e como deve ser. E saímos, você entendeu? Então, temos feito esse trabalho, é uma equipe maravilhosa, que eu louvo a Deus por eu fazer parte desses movimentos, que isso aí são coisas assim tremendas. Está acontecendo muita coisa, muita coisa. Ainda tem muita coisa para acontecer que a gente sabe, mas graças a Deus o Senhor está despertando a igreja com uma nova visão. Uma visão hoje diferente, que é essa uma que você falou, né? Que nem eu fico vendo assim Moisés, que você fala, e eu sou maravilhada pela história de Moisés. Moisés, o Senhor ensinou ele a ser político. É verdade, é Se ele verdade. não fosse um grande político, ele não tinha feito o que ele fez. Não, e eu vejo muito na história de Moisés que assim que é um líder completo, bom, tanto que para o povo judeu é o maior profeta da história, né? Moshe Sim. Rabbeinu, como eles, né, chamam Moisés. Porque Moisés ele tentou vias diplomáticas, ele tentou vias de paz, né? Esgotou todas as e depois foi para as vias de fato
bélicas, vamos dizer assim. Depois Sim, ele prepara Josué, que é um guerreiro, um militarista fantástico, que a gente vê em Josué um líder militar mesmo, né? Um líder sim, de sim. conquista e tudo mais. E eu falo, durante o seminário Igreja Política, eu sempre falo que existem só duas maneiras de nós, de surgir uma nação. Ou é a maneira política ou é a guerra, né? E Moisés e Josué juntos mostraram que como fazer muito bem as duas coisas, né? Sim, Politicamente e belicamente. Né? sim. Pois não. Tem uma a história de Moisés eu uso muito para me mostrar para a intercessão, né? Como que você pode levar uma nação a ter um sucesso, né? Como que você leva? Cumprindo princípios. Deus tem uma linha, um caminho. Não saia fora desse caminho. Ele vai dar direções e nós vamos seguir as direções que Deus vai dar. Que foi o que Moisés fez. O Senhor preparou ele primeiro dentro do lugar. O Senhor preparou ele aprendeu tudo como deveria ser feito, o Senhor levou ele para o deserto, levou ele para Midian, tratou Moisés, fez Moisés ter um encontro com ele, aí ele comissiona Moisés e fala, agora faz. Você sabe como fazer. Você sabia como fazer como homem, eu te ensinei o que eu quero, agora você vai lá e faça. Então, e o Senhor fala para ele, eu vou estar com você. E o cajado, que significa o cajado? A autoridade. Ele dá o cajado para ele e fala assim: olha, você tem a autoridade necessária para fazer. Então vai e faça. Eu vou estar junto com você para fazer. Você vai fazer o natural e eu faço o sobrenatural. Porque quando nós estamos fazendo o natural, ele vai fazer o sobrenatural. O importante é nós estarmos alinhados. Myles Monroe dizia assim, que quando nós estamos alinhados com o projeto, com o propósito de Deus, nós andamos em justiça. Nós estamos bem alinhados, nem para a direita nem para a esquerda. Então, nós estamos naquela direção. E Deus vai fazer tudo o que precisa ser feito. Quer dizer, o cosmos vai cooperar conosco, né? Tudo vai cooperar conosco para que a gente chegue onde tem que chegar. O interessante é entender o que quer. E quando Moisés sai, ele sai dali com mais de 3 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso? Você sair com mais de 3 milhões de pessoas no lugar que estavam saindo de uma escravidão, eles eram vitimizados, cheios de trauma, não tinha nada, não tinha terra, não tinha. Gente, não tinha nada. Hoje a gente reclama de carregar 20, 30 pessoas, imagina mais de 3 milhões de pessoas. Imagina, né? Menos da metade, quer dizer, um terço, mais de um terço da cidade do Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro tem 8 milhões de pessoas. Imagina, né? Um montão desse daí você vai levando as pessoas lá, né? Um pouquinho maior que Campinas, né? Um pouco maior que Campinas. E ele leva essa multidão toda para uma direção. Eles eram pobres, não tinha nada, e conseguiram chegar onde tiveram que chegar, sabe? E uma das coisas que nós vemos que a igreja precisa de estar dentro dessas áreas, precisa de estar metido na política, precisa de estar dentro dessas coisas. Quando fala que não, nós não deixamos, não podemos espiritualizar. Nós sabemos que é a política, mas nós precisamos de ser servos de Deus, ter os princípios e caminhar nos princípios, levando pessoas a cumprir os princípios, levando aquilo que Deus quer, né? Então, a África é o lugar mais evangelizado do mundo. Você estava falando de mandar missionário para a África? Toda igreja quer mandar missionário. Toda igreja quer mandar missionário para a África. Manda missionário, missionário vai lá, faz um grupo de pessoas, ensina a palavra e vem embora. Eles não ensinam ele, não discipula ele naquilo que eles têm que fazer para trabalhar a terra. Hoje, graças a Deus, está indo um povo lá com visão diferente. Mas a África sempre foi o lugar mais evangelizado, onde mais foi enviado dinheiro missionário, onde a igreja sempre investiu, mas são os mais pobres, os mais miseráveis, que mais têm doença, que mais têm corrupção, que mais têm tudo. Você entendeu? Então não basta simplesmente ser crente, tem que ter princípio, tem que ter caráter, tem que ter Cristo de verdade, a palavra, viver a palavra e provocar uma transformação onde você está. Eu falo que nossa obrigação é converter o vizinho da direita, da esquerda, da frente e de trás, primeiro. Depois o nosso bairro, depois a nossa cidade, depois sai para os confins da terra. Mas aonde a gente está, a gente tem que fazer a diferença. E as pessoas têm que ver em nós e chegar, por que você é assim? Por que você é assim? Demonstrar. Em Efésios diz assim, agora, pela igreja, será demonstrado. Então, a igreja tem que demonstrar.
né, a principados e potestade. Quando na Bíblia fala de principados e potestade, nesse sentido, quando o apóstolo Paulo está falando, ele está falando de leis, ele está falando de governo, que nós temos que demonstrar a esses principados. Principado significa o território onde o príncipe rege, onde ele tem o limite de autoridade. Quem é o príncipe? É aquele que está sentado no trono. No trono, ele se senta no trono. O trono é que governa. Quem está sentado no trono é que governa sobre o limite, sobre o principado. Potestades são leis que dão legitimidade para que aquele governo possa exercer sobre a terra, sobre a nação. Você entendeu? Então, é muita coisa que a gente precisa de entender para nós podermos trabalhar e governar com Deus como Ele quer. Ele quer governar. Através de quem? Da gente, não é? Então, é política, não tem como. E quando a gente pega a história de Moisés, a gente vê o tanto de leis que, né, a Sim, própria, até existe o termo que se usa até hoje juridicamente falando, que são as leis mosaicas, que sim. são base das nossas constituições mais atuais no mundo inteiro, né, pelo menos no mundo ocidental, né. A gente pega, se a gente pegar o livro do Êxodo, a gente tem ali direções até de saúde pública, Sim, regras sanitárias, a gente sim, tem sim. tudo. Eu Sim, por falo que que ele que ensina? Por que que ele ensinou lá? Olha, quando vocês forem evacuar, faça, cava e põe debaixo da terra e cobre. Por quê? Ele ensinou coisas básicas, você entendeu? Não deixa ao ar livre, porque as pessoas, isso faz mal, pode ter alguma contaminação. Lave as mãos. Hoje, na pandemia, todo mundo, vamos lavar as mãos com sabão. O Senhor mandou lavar as mãos. Por que que ele manda lavar as mãos? Levíticos ele fala sobre o uso de máscara, né? Quando a pessoa Uso está de gripada. máscara. É Quando você incrível. está com algum problema, use a máscara. Cuidado, né? Se você é demais. Não, isso eu já falei aqui no canal algumas vezes, para quem acompanha, eu vou estar até sendo repetitivo, mas o nosso formato de governo, de vereador, deputado estadual, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente, ele foi o modelo que Geto entregou para Moisés quando o povo estava de pé em cima dele, lá na frente Sim, dele. Líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000 e Moisés, né? sim, É sim. a mesma coisa, né? A gente vê Verdade, aqui que a verdade. base. Mas a gente. Eu gosto muito de falar sobre Bíblia, sabe, pastora? E aí, quando a senhora falando tudo isso, a minha cabeça não sai aqui da Rainha Esther, né? Porque eu acho que Sim. é um Uhum. outro exemplo que a gente vê de como a igreja se posiciona, ela pode ser influenciadora da mudança da história, né? Uhum. E Esther também é um exemplo que ela chegou a fraquejar no início ali, né? Ela fica em dúvida se vai ou não vai até a presença do rei e tal. Então e aí o tio dela olha para ela e fala assim: mas não te esquece, dentro do palácio ou não, tu é judia. Se a lei que eles colocaram for implementada, tu não vai ficar de fora disso, né? Então, assim, a Sim, gente vê também que a omissão também que causa danos, né? A gente sempre olha para o lado lindo da história de Esther, que ela influenciou, que ela salvou a nação de ser exterminada, que ela defendeu a linhagem de Davi. Ok, tudo isso é fato. Mas no início, quando ela vê, ela vai assim, não, aqui eu tô bem, eu tô aqui, tô casada com o rei, tô dentro do palácio e tal, e ela chega a cogitar se omitir da, daquilo que Deus incumbiu a ela, e se ela tivesse de fato feito, a nação de Israel teria sofrido consequências avassaladoras, né? sim, Então, nós, como igreja, não podemos deixar com que a ideia de Esther vá para frente. Nós temos que, sim, rever os nossos valores, os nossos conceitos e agir ativamente para que nós possamos ser sim, influenciadores da nossa nação, da nossa sim, história. Né? sim. E onde estão os mardoqueus, né? Os mardoqueus, que estão preparando pessoas e que trabalham com objetivo, né? Onde estão os mardoqueus? Porque ele que estava por trás de Esther, para poder direcionar Esther, porque Esther estava no palácio. Mas se Mardoqueu não fosse lá para poder ajudá-la a entender o projeto pelo qual o que Deus queria desenvolver através dela ali, que ela poderia salvar uma nação, então ela não ia saber, mas o Mardoqueu foi, se E, posicionou. E é esse papel que eu digo que nós temos que ocupar muito, que não é Sim, só quando eu falo que não é só a busca do cargo eletivo, é justamente esse elo de conexão que Mardoqueu fez entre, vamos dizer assim, fazendo um paralelo aqui, né, na nossa realidade atual, do político
que ocupa o cargo eletivo, né, de Esther, vamos dizer assim, e o povo, porque Mardoqueu foi essa conexão e ele não era o ocupante do cargo, ele Sim, era o elo de conexão. sim, E foi ele o ator mais importante de toda essa história. Claro, o protagonismo foi de Esther, mas vamos uhum. dizer assim que o A mentoria. gerador. A mentoria foi de Mardoqueu. Então, temos que ter Exatamente. mentores sábios, não mentores não mentores sábios. E você vê, olha, como que você estava, nós vamos voltar para a intercessão. O quanto a intercessão é importante. Tudo começa com uma intercessão. Tudo começa com alguém que vai na frente, alinhando para que as coisas vão acontecer. E essas pessoas, elas estão envolvidas com aquilo que vai ser feito. Então, você vê assim, olha, Mardoqueu. Então, ele vai, ele fala para Esther, e a Esther fala assim, então vai lá, levanta um jejum. 3 dias de jejum por mim, para que Deus venha. Então, quer dizer, eu vou até no meu limite. Daqui eu não consigo mais, então vamos buscar a Deus para que Ele faça alguma coisa. Estamos É o obedecendo. sobrenatural, né? Entendemos o caminho, estamos caminhando em obediência. Agora, até aqui é a minha parte, agora daqui para frente já não é mais minha parte. Eu já não consigo mais. Eu dependo de uma intervenção sobrenatural de Deus. Aí Deus entra. Você entendeu? Porque o anel do rei já tinha selado. Quem vai tirar esse selo? Não podia. Você entendeu? Você vê, olha, na história de Daniel a mesma coisa. Já tinha sido dito. É para acontecer assim. Mas por que não aconteceu? Deus interviu. Por quê? Porque tinha pessoas ali que estavam alinhados com os princípios. Não eram homens que simplesmente oravam. Eles cumpriam. Não vou. Se Deus quiser me livrar, Ele me livra. Mas eu não vou fazer isso. Eu tenho uma líder, ela é. Eu tenho vários líderes em várias partes por aí, essa daí é da Colômbia. E ela tem uma. Ela trabalha dentro de uma empresa, ela é engenheira, ela é cientista, né, na área da cosmetologia. Então, ela desenha fórmulas, ela tem já prêmios de fórmulas que ela recebeu, que ela fez, de cremes e tudo, né, e tantas coisas. É uma pessoa bem conceituada. Ela está dentro de uma empresa. O patrão chega para ela e ele elogia ela ao máximo, porque ela é uma pessoa muito comprometida com aquilo que ela faz, é muito séria. Ela é brasileira, está fora do Brasil nessa empresa trabalhando. O patrão chegou e falou para ela, teve um produto que deu um probleminha, deu uma alergiazinha, não uma alergia forte, mas uma alergiazinha. Então, teve reclamações, então a empresa que cuida dessa parte, né, como uma Anvisa deles lá, então chamou e disse, olha, precisa de acertar essa fórmula, então aqui vocês precisam de fazer isso. E demorava para conseguir o produto que eles precisam para colocar ali, por conta de pandemia, atrasou a entrega e tudo, ia demorar uns 6 meses, mas eles querem o produto na praça, aquele produto é importante. Então, ele chama ela para uma reunião e diz para ela assim, olha, querida, vamos fazer assim, a gente põe um pouquinho só, que é o que a gente tem, e você põe na fórmula que foi colocado tanto certo. Depois a gente vê como é que fica. Ela disse, não, de maneira alguma, eu não trabalho com mentira, tudo que eu faço é verdadeiro. E tudo que aonde eu cheguei até hoje foi com a verdade. Eu não vou colocar mentira. Aí, e eu tenho ela disse, eu tenho um legado. Ela disse, eu sou uma pessoa de princípios, eu não vou quebrar princípio por causa disso. Então, ela colocou em risco o emprego dela. Sabe o que ele fez? Ele olhou bem para ela, balançou a cabeça e saiu da sala. A partir daquele momento, começou um tipinho de perseguição, não tão forte. Só que agora veio uma coisa mais séria. Ela não está preocupada, porque Deus está fazendo coisas melhores. Então, eu creio assim que é posicionamento, como dentro da palavra. Então, você vê que sempre por trás de coisas grandes que acontecem, tem um movimento. Você vai até o teu limite, a partir do teu limite, você está obedecendo a Deus, cumprindo os princípios, caminhando direito, Deus vai enviar uma intervenção sobrenatural dele e vai fazer acontecer alguma coisa. Deus faz, como ele fez na nossa nação, colocando o presidente no posto, que foi o que eu te falei. Ninguém fez nada, foi uma intervenção sobrenatural de Deus. Como é que Deus pode cutucar a nação inteira desse jeito, em favor do homem? Por quê? Porque ele precisa do homem ali. Ele obedece ele no pé da letra. Ele não faz ali. Literalmente, ele precisava do capitão, né? Como a história da Bíblia que a senhora citou, né? Mamãe diz sempre, mamãe, eu sou de descendência italiana, a mamãe diz assim, olha, basta ser descendente de italiano, é um pouco, fala tudo que ele quer.
A gente ri muito e amoroso, graças a Deus, tem um coração muito puro e amoroso, né? É muito, muito lindo. Mas Deus está fazendo. Você vê, olha, Neemias. O que Neemias faz antes dele assumir aquele grande projeto que ele tinha? Quem era Neemias? Neemias era copeiro do rei, ele não era engenheiro. E ele vai e Sim, faz uma obra faraônica em poucos dias, de não, uma eu sei, maestria ímpar, né? ele orou, ele se apaixonou, e eu digo que nós temos que estar apaixonados. Quem que Deus vai chamar para a nação agora? Quem está apaixonado. Nós temos que estar apaixonados por essa nação, apaixonado. Eu amo o Brasil, não tem lugar melhor que o Brasil para mim. Eu amo o Brasil, eu trabalho com todas as nações, mas a minha nação é minha nação. Eu amo a minha nação, não troco por nada. É o lugar que Deus me deu. Eu tenho que ser apaixonado. O povo de Israel é apaixonado por Israel, por eles serem patriotas, eles eram patriotas. Hoje nós temos movimentos patriotismo. Gente, nós temos que ser patriota, levantar nossa bandeira, nossas cores verde e amarela, sabe, amar nossa bandeira, amar, porque por isso o povo de Israel não foi destruído. Eles eram patriotas, sempre levaram a pátria deles no coração e defendia. Então, tem a oração. E Neemias, não era engenheiro, porque quando o rei pergunta para ele assim, quanto tempo? Ele fala 52 dias. Da onde, né? E olha a política dele. Ele sai, ele vai para o lugar, primeiro ele faz, ele conversa com o rei, ele vê tudo, ele fala tudo que ele precisa, o rei abre, dá tudo que ele precisa, e para ele não Uma relação depender. totalmente diplomática, fruto de uma relação diplomática. Diplomático. Então, você vê ali, olha, o livro de Neemias é um livro maravilhoso para uma liderança, sabe? Aprender ali. Então, ele vai, ele faz tudo o que precisa, ele levanta tudo o que ele precisa, os recursos necessários, a proteção, tudo. E ele vai. E quando ele chega lá, ele não vai fazer aliança com ninguém. Você vê que ele não faz aliança nem com o sacerdote. Ele não faz aliança. Ele está ali para obedecer algo que ele tem que ser feito. Então, ele podia falar assim, não, vou fazer uma aliancinha aqui com o sacerdote, porque, né, quem sabe, né? Mas o sacerdote estava errado. Quando está errado, não tem que fazer aliança, não. Uma aliança diz assim, tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele. Acabou. Com quem nós temos aliança? Aí ele não se aliançou, né? Nem com Sanbalate, nem com Tobias, nem com nem os outros. Sofreu perseguição? Sofreu, mas deu cabo daquilo que ele tinha que fazer. Entregou Maravilhoso. resultados, né? Resultado, você entendeu? E a coisa mais linda, e depois o que ele faz? Ele fala, tá vendo por que vocês erraram? Vocês erraram por causa disso. Vocês quebraram todos os princípios, as ordenanças, quebrou tudo. Então agora vamos colocar tudo no lugar. Botou tudo no lugar, acertou tudo. Ele e Esdras fizeram um trabalho tremendo para botar tudo no lugar para que conseguisse avançar. Entendeu? Então, eu creio assim, é isso que Deus quer nesse tempo, e a gente tem que estar metido na política, tem que estar dentro dos lugares, a gente tem que ir mesmo. E com Os uma mão na profetas, espada, né, pastor? sim, uma mão a espada, outra mão uma palavra, e vamos embora, né? Vamos embora. É, Pastora, a senhora falou bastante sobre a Torre 24/7 que nós temos aqui ela presente hoje no Brasil inteiro. sim. Como é que a gente faz para encontrar os núcleos da nossa região? Se vamos supor, a gente tem, graças a Deus, a audiência do canal está crescendo, e se algum dos internautas, pô, eu quero aqui na minha cidade encontrar o pessoal da Torre. Existe uma rede social? Existe um canal de comunicação? Como é que Existe, funciona? existe. Nós temos no Instagram, nós temos no YouTube, é só procurar Torre Brasil Intercessão, tá? Torre Brasil Intercessão. Intercessão. Eu vou Isso. colocar aqui Tá? É só nos procurar nossos que você caracteres. Torre Interseção Brasil 24/7. Deixa eu ter certeza aqui, que até eu agora me confundi aqui. Então, mas é só você entrar ali que você já vai entrar em contato conosco. Nós estamos ampliando, porque é uma coisa que eu falei para você, a gente não pensou que fosse crescer tão rápido como cresceu. As torres cresceram muito, muito, muito rápido. É Torre Interseção Brasil. Tá Torre como Interseção Torre Brasil. Interseção Brasil. Isso. Então, e aí pode entrar ali no YouTube, pode deixar sua mensagem ali, qualquer coisa, a gente vai te encontrar, e a gente, no Instagram também pode entrar no meu Insta, que é Cida Nicolau, pode entrar lá, deixar mensagem que eu vou ver e vou passar, porque nós estamos preparando ainda, nós estamos
estruturando. Você sabe que um negócio para estruturar vai mais de 2 anos. Cresceu tanto, 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 que hoje nós temos tantos coordenadores, tanta gente, que a gente já não sabe mais direito como estamos. Agora que a gente está organizando as redes sociais da torre, que a gente está colocando todo lugar, então, daqui para frente, nós vamos começar a ter lives, nós vamos começar a chamar pessoas para falar assim. O que você acha da intercessão, né? O que aonde a intercessão leva para entender o lugar, que não é só orar, papai abençoa grandemente, não. Deus tem muito mais, Deus quer gerar através de nós coisas para a nação, coisas para o mundo, e nós precisamos estar aí entendendo que Deus tem gerando isso, né? Ele tem uma palavra assim que eu gosto muito de lembrar, que eu gostei muito dessa palavra, o ex-primeiro-ministro de Israel, ele disse assim, que Israel é a terra prometida, mas o Brasil é a terra da promessa. Forte isso, hein? Você sabe que nós temos uma promessa do Senhor que desde antes, muito antes, não de agora, não são profetas de agora, desde antes do descobrimento do Brasil, nós já temos promessa, palavras proféticas para essa terra. É uma coisa assim impressionante quando você começa a estudar tudo isso, sabe? Aquilo que as pessoas já viam a respeito dessa terra. E nós temos uma palavra profética que o Brasil será o celeiro do mundo, socorro das nações, que o real será maior do que o dólar. O real vai ser um dinheiro muito forte. Nós temos muita riqueza. Nós vamos ser um país que nós vamos, assim, sabe, crescer. Então, eu quero que as pessoas comecem a ver o Brasil como ele é, de gente importante, gente linda, muita gente inteligente. Meu Deus! Você conversa com tanta gente inteligente do Brasil que você fica abismado. O Brasil sempre exportou inteligência. Outras nações sempre recorriam à inteligência do Brasil. Nós precisamos de usar essa inteligência aqui dentro, sabe? Nós precisamos de fazer eles entenderem, amar a nossa terra. Eu fico muito triste quando as pessoas falam assim, não, o meu sonho é morar fora do Brasil, porque o Brasil não presta. Eu falo, Deus, eu fico tão triste. O Então, brasileiro tem uma... pode Pois é, o morar, brasileiro tem uma tendência tão a desmerecer o Brasil, né? Eu acho. desmerecer. Você quer ir para os Estados Unidos? Vai, terra linda, vai. Você quer ir para onde for? Vai. Deus está te mandando ir? Vai. Seja feliz, vai trabalhar onde Deus te manda. Mas não fale mal da nossa terra. Nossa terra é linda. É linda a senhora sabe, eu tive em 2010, 2012, acho que alguma coisa assim, eu estava em Manaus, num seminário da AGE, que era Aliança Jovem Internacional, e na época ainda era um pouco mais jovem. E a AGE, o apóstolo Maurício Castro, um grande amigo, um querido amigo. E nessa ocasião nós tivemos a presença da apóstola Valnice, e ela contando que ela abria o mapa mundi, e ela ia orando com a mão nas nações e tal, que ela tinha um ato de oração dessa forma e tal. E eu lembro que ela dizia assim, que Deus ainda ia revelar as riquezas ocultas que tinham no Brasil. Sim, e eu me lembrei disso, a senhora sabe quando? Quando agora nós descobrimos o nióbio, que é um minério que só tem no Brasil, ou melhor, a maior quantidade dele está concentrada no Brasil até hoje, descoberta, né? Sim. E é um nióbio, agora a gente está falando de carros elétricos e a gente fala de baterias, uma energia limpa, a gente fala de baterias, e o nióbio está aí prometendo ser a revolução de tudo isso, e eu assim, rapaz, olha aí. Sim. Aquela palavra da apóstola Valnice. O que a gente tem de ouro nessa nação ainda, você não tem ideia. O que a gente tem de pedra preciosa nessa nação, você não tem ideia. É muita riqueza, você entendeu? Tem riqueza. Agora, o que precisa? Precisa de uma política para resolver essa situação das riquezas, você entendeu? Não é vender uma mina para a China, não é vender uma mina para, sei lá, para qualquer país, não. É trabalhar o que nós temos, exportar o que nós temos, sim, vamos fazer o que precisa, mas a gente tem que cuidar dos nossos recursos. A Amazônia, o que tem na Amazônia, a riqueza que tem ali. Por que você pensa que é toda essa guerra hoje que nós vivemos, falando de... Não, a coisa é muito mais além do que isso que nós estamos vendo. Você entendeu? É muito mais além. Então, as coisas estão
não é bem isso, sabe? Tem muita coisa que precisa ser explicado e nós precisamos de conter isso, sabe? Orar, Senhor, nós temos riquezas, nossa biodiversidade, meu Deus, que coisa tremenda que é, você entendeu? Então, nós temos muito, muito. Eu fui ministrar uma vez num lugar, que eu não vou falar que lugar que é, né? Não posso falar aqui, mas eu fui ministrar no lugar um dia, e a família, né, que estava comigo lá, vamos para a nossa fazenda, vamos para a nossa fazenda. Eu falei, tá, vamos lá então. E eu fui para a fazenda deles para almoçar, para ficar com eles o dia. Aí o Senhor me levou no lugar e disse para mim, você está vendo isso daqui? Eu olhei e falei para ele, tô. Ele disse para mim assim, eu falei, que terra linda. Ele falou, não, o lugar onde você está em cima. Eu falei, tá. Ele falou, você está vendo essa terra? Eu falei para ele falou, você está vendo que é diferente do outro lugar? Eu falei, tô. Ele disse para mim, aqui é sinal que aqui tem ouro. Você está em cima de um filão de ouro enorme. Eu falei, meu Deus, e você não vai mexer nisso? Ele falou, não, enquanto não tiver leis apropriadas para que nós possamos mexer nisso aqui, ninguém vai mexer. Essa terra aqui, nós vamos cuidar. Vamos orar para que tenha leis, para que a gente possa, que nos proteja dentro de uma situação dessa, porque senão as pessoas avançam, vem todo mundo para cima e eles vão querer arrancar e não tem lei ainda para poder proteger tudo isso. Então tem muita riqueza, muita riqueza. O Brasil é rico, o Brasil é lindo. Culturalmente, Cultura, culturalmente também, enfim, acho que hoje a gente não tem, nós não só não perdemos nada para nenhum país desenvolvido, como na verdade nós temos larga vantagem, né, pastor? sim, Eu acho que sim. nós temos, bom, eu sou gaúcho de nascimento, né? É, E o gaúcho é muito bairrista, né? É é. muito tal, tanto que eu lembro que uma vez a minha esposa falando, se estourasse uma guerra no Rio Grande do Sul, assim, eu voltava. Não, tu tá louco e tal. Eu assim, pois é, mas talvez eu tenha sido um pouco extremista na minha resposta, mas eu acho que esse sentimento que nós temos que buscar um pouco que o brasileiro tenha como um Sim, todo, né? sim. Eu hoje morava numa casa e hoje moro em um apartamento. A primeira coisa que eu fiz quando vim para o meu prédio foi pendurar a bandeira do Brasil na minha janela. E ela está lá pendurada até hoje. Agora nós estamos construindo a nossa casa. Eu já com o projeto arquitetônico já está previsto o lugar que vai ter o mastro que vai ter a bandeira do Brasil, porque eu não vou deixar de ter uma bandeira do Brasil pendurada. Eu Amém. acho que nós temos que lutar para que o brasileiro entenda que nós não somos inferiores a ninguém. Sim, Tem sim. um, tem um vídeo que há uns anos atrás. Meus meninos estão com 5 anos, então eu assisti esse vídeo há 5 anos atrás, quando a minha esposa estava grávida. Esse vídeo chegou para nós. De um pai americano, um homem negro, com a filha, ele está penteando o cabelo da filha e ele está dizendo, é o primeiro dia de aula da menina, e ele está dizendo para ela assim, você está indo para a escola, não deixe ninguém dizer que você é menor do que ninguém, mas você também não é melhor do que ninguém, e tal, e ele começa a confrontar a menina com a realidade de que ela não é inferior, também não é superior, não pode se colocar acima de ninguém. Esse sentimento que eu acho que falta um pouco no povo brasileiro, Sim, e que nós temos que sim, lutar para que os nossos filhos tenham. sim. Entender, nós não somos inferiores, nós somos capacitados, nós somos inteligentes, nós somos ah, riquezas de todas as espécies na nossa nação. Nós temos uma língua linda que estão tentando agora, com esse dialeto, tentando estragar, mas, enfim, nós não precisamos nos colocar aquém dos Sim, demais. Na verdade, sim, nós temos que lutar para mostrar para os outros o valor que nós temos, né? E eu acho sim, que isso sim, também é papel da igreja, da intercessão, sim, é sim, papel da política, sim, né? sim. E não é Enfim, ser superior, não é ser superior. Eu já vou parar, já que a gente fala bastante, né? A gente gosta de falar. graças a Deus. Eu amo falar sobre essas coisas, eu sou apaixonada por essas coisas. Então, quando a gente vai levar isso, eu sou apaixonada pela minha terra, mas eu trabalho com as outras nações. E eu vejo que eles esperam que nós nos levantemos. Isso é impressionante. Sabe, o Brasil pensa, não, as pessoas não gostam do Brasil, as pessoas. Não, todos esperam que o Brasil se levante.
É impressionante, sabe? Eles falam, quando que o gigante vai se levantar? Quando que o gigante, nós precisamos que vocês se levantem, sabe? Então, o Brasil é importante nessa época, e a gente amo todas as nações, que nem eu sofro muito quando eu vejo a Argentina do jeito que está, sabe? Terra linda, gosto muito da Argentina. Maravilhoso, eu sofro com isso, a gente sofre de ver agora o Chile, a situação que vai enfrentar o Chile agora, sabe? Todas as Venezuela. nações. A Venezuela, meu Deus, eu choro pela Venezuela, é gente tão linda que tem ali, sabe? O Uma México, cultura riquíssima, né? riquíssima. Então, a gente trabalha com todos eles, mas a gente precisa de, sabe, saber o nosso lugar. E é isso que você fala, não ser maior que ninguém, nem melhor que ninguém, mas também não ser inferior, né? Saber o seu lugar, porque se você souber o seu lugar, você pode ajudar as outras pessoas, né? Amém. Intercedendo também, né, pastora? Sim, e encontrando o destino profético delas, né? É muito Amém. importante. Pastora, muitíssimo obrigado. Conversamos aqui por 1h10, 1h10. passou voando. Eu só tenho a lhe agradecer, uma satisfação Amém. imensa. Eu vou compartilhar aqui no vídeo as redes sociais da Torre. Convido os nossos amigos a participarem. Pastora Cida, temos há pouco tempo nos conhecemos, mas pelo menos da minha parte a afinidade foi total, assim, já Verdade. virei fã. É Temos nos verdade, eu falado também. quase que diariamente, né, pastora? Graças a É Deus, verdade. tem agregado bastante. Eu sou muito grato pela sua vida. Eu sou grato a Deus por ter feito a sua vida emparelhar com a minha. Deus tem sido Amém. muito misericordioso comigo. Eu ia parar de falar, mas já vou falar mais uma coisa. Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, que é o pastor, é o apóstolo Lamartine Pozzella. Sim, é um amigo maravilhoso. Eu tenho uma admiração pelo trabalho deles desde a época de músico ainda, né? E agora, depois das atuações políticas, acho que foi um dos primeiros grandes pastores a se envolver com as questões políticas, foi deputado Sim, federal e sim. tudo mais, né? E eu queria trazê-lo para o podcast, e esses dias eu bem assim, vou buscar o contato do apóstolo Lamartine. Beleza, pensei nisso e pensei. Aí essa semana, até num grupo que a senhora está, que a gente faz, incluíram o apóstolo Lamartine. Eu disse, tá aí o homem. Deus é bom demais, velho. Então Deus tem sido muito Eu generoso. sou muito amiga da esposa dele, nós somos assim amigos, são pessoas assim, maravilhosas que eu amo muito, 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 muito. São pessoas lindas, viu? Mas é muito lindo, eu também fico feliz de ter te conhecido, de ter te encontrado. Eu falo que o Senhor junta propósitos, né? Ele junta pessoas com propósito e a gente se apaixona por quê? Porque nós pensamos iguais, nós somos iguais. Eu tinha um bispo, coordenador, eu fui pastora do Sara Nossa Terra, e ele dizia assim, que Deus junta os bandos, caminham junto. Deus junta os iguais, né? E quando nós estamos juntos, então nós conseguimos chegar mais longe. Então eu creio que é isso que Deus está fazendo. Nós pensamos iguais e assim a gente se entende e cada um, né, vai ajudar, um vai ajudar o outro. Eu me coloco aqui à sua disposição para aquilo que você precisar. Eu também me apaixonei, viu? Me apaixonei, falei, Deus, que coraçãozinho lindo, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que Deus te use cada vez mais com esse projeto lindo que Deus colocou no teu coração, de despertar a nação para isso, é muito importante, viu? Tá? Fico muito feliz de ter te conhecido. Pastora, obrigado pelas palavras de extrema generosidade da sua parte. E aos amigos da Igreja Política sigam a pastora Cida lá nas redes sociais, os links vão estar aqui no nosso vídeo. Acompanhe a Torre de Oração e envolva-se com a causa da intercessão. O nosso país precisa de atuação política, sim, precisa de envolvimento político, sim, mas sem oração a gente não vai a lugar nenhum. O cordão de 3 dobras, esse é o que não se rompe. Lembre-se disso sempre. Verdade. Né, E nós temos treinamento toda quinta-feira. Então, e toda quinta-feira à noite nós temos treinamento para preparar as pessoas para que elas entendam tudo isso que nós estamos falando, tá? Para orar direito. Amém, amém. Tá? Esse do próximo prometo participar, que estou precisando, viu, pastor? Eu acho que a minha oração está meio reza já ultimamente. Mas vamos lá, que a gente dá tempo de mudar ainda.
Pastora, um beijo para a senhora, muito obrigado. Que Deus te Obrigada, meu abençoe. querido, obrigada. Na minha simplicidade, estarei intercedendo pela Torres, intercedendo pela Amém, senhora, amém. e conto com as suas Precisamos. intercessões também. Amém, amém. Aos amigos da Igreja Política um abraço, até o nosso próximo podcast. Que Deus te abençoe, o Senhor seja contigo com a tua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Amém, amém. Beijão.